Vamos começar então? Ó, quando a gente tá falando aqui o que pode, o que não pode fazer, tá? Na área da estética ou na área da beleza, vamos sempre lembrar do início de tudo, né? Na live passada a gente falou o seguinte, na live retrasada a gente falou o seguinte: qual é o curso que você tem? Bom dia, Maria, bom dia, Jane. Qual é a live? Qual a sua formação? Se você é da área da beleza, um curso de qualificação já é suficiente para você atuar na área da beleza. Agora, se você atua na área da estética, a gente já falou aqui qual a qualificação necessária para você atuar na estética. Ju, fiz um cursinho ali de limpeza de pele, eu posso atuar na área da estética? Não pode. A área da estética ela é regulamentada. E por ela ser regulamentada desde 2018, ela tornou-se também mais o quê? Mais profissional, né, gente? Trouxe o seguinte, ó, para atuar nessa área, assim como para você ser médico, assim como para você ser nutricionista, assim como para você exercer qualquer tipo de profissão, você tem que ter uma formação. E para trabalhar na área da estética também é necessário que você tenha essa formação. Só isso é suficiente? Pera, depois que você tem a sua formação, você precisa entender qual é o seu limite de atuação. Deixa eu mostrar aqui para vocês a minha tela hoje, papel e caneta na mão, ó, olha que eu tô aqui. Também tô com papel e caneta porque eu também vou anotar aqui tudo no papel e vou mostrando para vocês para depois disponibilizar lá no Telegram, combinado? Mas eu quero vocês anotando aí também. Bom, deixa eu mudar aqui a minha tela para vocês verem. Aí tem aqui negócio, né? Deu descobrindo. Vamos lá. Bom, vocês estão vendo aqui a minha tela, certo? Bom, quando a gente tá falando da área da estética, tá? A gente tá falando o seguinte, que esses profissionais aqui podem atuar, tá? Então a gente tá falando hoje, a legislação permite que esses profissionais aqui atuem na área da estética. Então, eu tô falando de biomédico esteta, dentista, enfermeiro esteta, esteticista técnico estética, o farmacêutico esteta e o fisiodermato funcional. Então, esses são os profissionais que hoje têm legislação para poder atuar na área da estética, tá? Lembrando que a estética é uma área regulamentada. Então, quando vocês ouvirem isso, mas a estética não tem regulamentação. Quem tá falando isso para vocês, corre dessa pessoa. Porque, olha aqui, na estética você tem os guias sanitários, que são emitidos pelas vigilâncias sanitárias para você conseguir ter e manter a licença sanitária. Porque a gente já falou de diversos profissionais que pagam contador, pagam alguém para dar entrada na licença sanitária, mas não atende os guias técnicos, não tem as boas práticas implementadas e aí acabam perdendo a licença sanitária. Mas quando eu ainda falo em legislação, eu falo no seguinte: além da vigilância sanitária municipal aí da sua região, eu tenho a Anvisa também. A Anvisa, ela tem a legislação que fala de estrutura física, legislação que fala de biossegurança, de esterilização, de lixo e autorização de funcionamento para quem quer ter a parte de cosméticos, né? Quando vocês falam assim, Ju, eu quero fazer um cosmético para revender, eu quero pôr uma marca, quero pôr minha logo no meu cosmético. Aí, ó, você sai da esfera da vigilância sanitária local para você vir o quê? Para a esfera da Anvisa. Então, quando alguém chega aí para vocês e fala o seguinte, mas a estética, a área da beleza não tem legislação, não é regulamentado, cai fora dessa pessoa, porque esse profissional tá por fora, tá bom? Então, vamos descendo mais aqui. O que eu quero trazer para vocês? Olha aqui como é essa pirâmide. Isso daqui é a nossa pirâmide da área da estética, da área da beleza. Essa é a nossa pirâmide. Onde a gente tem o quê aqui na base? Nós, os profissionais, os espaços de estética de beleza, os estúdios, os consultórios, as clínicas, os centros de estética. Nós estamos aqui nessa base. O que a gente precisa? A gente precisa trabalhar com outros órgãos, como, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, a Prefeitura para licença de funcionamento, para a questão do atestado de profissional liberal. Depois a gente tem as vigilâncias sanitárias locais de cada região, que são municipais ou estaduais. Temos os conselhos de classe, né? Se você é profissional da área da estética, dependendo da sua formação, você tem um conselho de classe. Depois, nesse nosso
triângulo aqui, eu esqueci o nome. A gente tem a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e aqui no patamar, né, no topo aqui, a gente tem o Ministério da Saúde. Então, quando a gente está falando do que pode, do que não pode ser feito na nossa área, a gente está regulamentado por isso tudo aqui. Não é por uma pessoa chegar pra gente e falar assim, você... Não é uma pessoa chegar pra gente e falar assim, você pode ou você não pode fazer isso. Ju, mas a tal pessoa que me ministrou tal aula falou que eu podia fazer esse procedimento. Embasado em que legislação? Tá onde? A gente precisa entender que tem essa pirâmide e dentro dessa pirâmide eu tenho vários órgãos e eu tenho que atender a legislação de todos eles. Então, quando vocês falam assim, nossa, Ju, Defina realmente veio me salvar, porque aqui a gente linka todos esses órgãos para facilitar para vocês, tá? Bom, vamos começar falando o seguinte, a gente vai falar aqui de todas as profissões, tá? A gente vai falar aqui do biomédico, vamos falar do enfermeiro, do farmacêutico, do dentista, vamos falar aqui de todos os profissionais, do que pode e do que não pode. Então, fiquem ligadinhos aí, papel e caneta na mão e vamos começar a nossa live, tá? Eu vou aqui mudar para vocês verem o meu caderno, porque eu vou anotar tudo no meu caderno para ficar mais fácil para vocês irem acompanhando. Hoje eu não vou fazer no flipchart, eu vou fazer no caderno. Então, vamos lá pro meu caderno. Dá para ver aí direitinho meu caderno? Vocês conseguem ver? Estão vendo aí? Me manda um joinha. Manda joinha. O que eu vou fazer, eu acho que para melhorar, eu vou desativar os comentários, porque vocês conseguem ver, tá? Vocês têm aí a interrogação, se vocês quiserem mandar as dúvidas, conforme eu for falando, como que a gente vai funcionar? Eu vou falando e conforme, no final, eu entro para as dúvidas, mandem aí na interrogaçãozinha, tá? Tirei os comentários para ficar mais fácil para vocês. Então, vamos lá. A gente já viu o seguinte, que os profissionais que podem atuar na área da estética são quem? Vou colocar aqui, eu tenho o biomédico esteta, eu tenho o esteticista e o técnico estética, eu tenho o enfermeiro, o farmacêutico, o cirurgião dentista e eu tenho o fisioterapeuta dermatofuncional. Então, eu sei que essas profissões, esses profissionais com essas qualificações podem atuar na área da estética. E a gente sabe que a estética é uma área regulamentada. Legal, então a gente já tem isso. Mas a gente precisa entender a legislação de cada um desses profissionais para a gente entender o quê? O limite de atuação. Na live retrasada, a gente falou o seguinte, o que é classe de risco 1, o que é classe de risco 2, o que é uma classe de risco que a gente não pode interferir, que a gente não pode ali atuar dependendo da nossa atuação. Quando a gente pensa nisso, a gente entra aqui na questão da responsabilidade técnica. E aí, se eu tô falando do biomédico, eu tô falando do biomédico que ele tem uma legislação, que é a 197 de 2011, que fala que ele pode ser o responsável técnico. Então, o biomédico, ele pode ser o responsável técnico, e eu tenho uma outra legislação do biomédico que fala quais são os procedimentos que ele pode realizar. É ali que eu vou ver quais são os procedimentos da área da estética que ele pode realizar, tá? Quando eu tô falando do esteticista, eu tô falando da legislação 13643, que está falando que o esteticista, ele pode sim ser o quê? Responsável técnico, e fala também qual é o limite de atuação dele, tá? Quando eu tô falando do enfermeiro, eu tô falando que o enfermeiro, ele também pode ser o responsável técnico. E deixa eu entrar aqui, porque eu tenho exatamente a legislação da enfermagem, eu tenho de tudo, gente. Hoje eu vim preparada para essa aula, eu vim com todo o material, porque é muito importante vocês saberem, primeiro, aonde vocês podem pesquisar, tá? Onde vocês podem ver. Então, já falei aqui do esteticista, já falei do biomédico, do enfermeiro.
eu tenho o seguinte, a legislação, o enfermeiro, ele também pode ser um enfermeiro responsável técnico, ele precisa ter lá a anotação do registro dele, e a legislação 509 de 2016 também fala que ele pode ser o responsável técnico, tá? Quando eu falo do farmacêutico, eu vou pegar tudo direitinho para vocês, tá? Quando eu tô falando do farmacêutico, eu tô falando que o farmacêutico, ele também pode ser responsável técnico pela 645 de 2017, tá? Quando eu tô falando também do cirurgião dentista, do físio, todos esses podem ser responsáveis técnicos. Legal, eu sei que todos podem ser responsáveis técnicos, tá? Se tiver aqui fisioterapeuta ou dentista, vocês colocam aqui nas dúvidas que eu passo a legislação também para vocês. Todos esses podem, mas qual é o nosso limite de atuação? Quando a gente fala do limite de atuação, a gente entra, por exemplo, se eu tô falando de um profissional que é esteticista, deixa eu colocar aqui para vocês entenderem melhor. Se eu tô falando de um profissional que é esteticista, eu tô falando do seguinte, eu tô falando dessa legislação aqui, certo? Deixa eu aumentar minha tela. Isso aqui, gente, é o que eu também... É um resumo, claro que vai ser em 1 hora, eu dou uma aula dessa um dia todo, mas é para vocês terem uma ideia. Quando eu tô falando de um profissional esteticista, eu tô falando da Lei 3.643, que eu já mostrei aqui no caderno, e ela fala o seguinte no parágrafo único, que essa lei, ou seja, o esteticista e o técnico estética não compreende as atividades em estética médica nos termos definidos no artigo 4º dessa outra lei aqui. Então, Ju, o que é limite de atuação? Tá aqui descrito qual é o seu limite de atuação. Se você é esteticista, se você é técnico em estética, a legislação já traz o seu limite de atuação. E o que essa lei fala? Deixa eu trazer ela mais perto aqui de vocês. Eu trouxe também o que esse limite de atuação fala. Fala que são atividades privativas do médico a execução de procedimentos invasivos, estéticos, incluindo os acessos vasculares e tal. Procedimentos invasivos são os caracterizados por quaisquer da seguinte condição: invasão do orifício natural do corpo. Então, se eu sou esteticista, eu sei que eu não posso fazer qualquer procedimento que vai ter o quê? Invasão de um orifício natural do corpo. O que é um orifício natural? Estou falando aí de ouvido, nariz, ânus, eu tô falando de todos os orifícios naturais que a gente tem no nosso corpo. Eu não posso fazer nada que invada os orifícios naturais. Mas eu também tenho que entender que dentro da minha legislação, eu não tenho nenhuma legislação que fala que eu posso mexer com produtos que tenham ativos. Eu posso sim trabalhar com produtos que são o quê? De origem cosmética, mas não de produtos que são de origem que têm ativos, que vão ter ações farmacológicas dentro do meu organismo, mas sim de produtos cosméticos e cosmecêuticos. Deu para entender a diferença quando eu falo de limite de atuação? A legislação tem que ser o seu principal respaldo. Não dá para chegar e falar assim, mas tal pessoa faz, ou eu conheço o profissional que faz. Você não sabe quantos processos ele tem nas costas. Você não sabe até quando ele vai poder atuar e depois ele vai ser cassado. Eu tô falando de bioética aqui. Vocês estão aqui comigo? Quem tá aqui comigo teve aula de bioética, seja no seu curso técnico, na sua graduação ou na sua pós-graduação. E se você foi da minha turma, de uma das 4 instituições que eu dou aula de pós-graduação em estética, eu dou aula de bioética. Porque nós somos profissionais da área da saúde, lembra? Nossa área é classificada pela Anvisa como uma área de interesse para a saúde. A gente precisa entender de ética, a gente precisa entender de limite de atuação. A gente vê atrocidades aparecendo na televisão por conta disso. Profissionais que excedem o seu limite de atuação, não estão preparados para aquilo, porque um cursinho, gente, deixa eu falar para vocês, esses cursos que a gente faz fora são cursos de aperfeiçoamento. Eles não capacitam a gente. Para capacitar, eu tenho que entrar lá no meu curso técnico, eu tenho que fazer um tempo, eu tenho que entrar na minha graduação, fazer anos, eu tenho que entrar na pós-graduação, também fazer anos. É dessa forma que a gente se habilita para trabalhar na estética. Agora, eu posso sim fazer os cursos de capacitação para melhorar a forma como eu faço, como eu vou fazer aquele procedimento. Isso é capacitação. Então, se eu estou falando que eu vou fazer um curso
É um curso, por isso que não chamem isso, gente, de curso livre, tá? Curso livre é cursos que não são cursos que eu costumo chamar de cursos profissionalizantes. Então, curso de toxina botulínica, curso de preenchimento, um curso de ozonioterapia, um curso de intradermoterapia, curso de peeling, isso não te habilita a trabalhar na área da estética. São cursos de capacitação, são cursos profissionalizantes. O que isso significa? Que para fazer esses cursos você tem que ter antes a qualificação. Então você teve ali uma graduação, uma pós-graduação e agora você está indo nesse curso para você aperfeiçoar a sua técnica. E isso é muito joia, para isso que servem esses cursos. Agora o profissional vai, Ju, eu sou formada, sei lá, em tal profissão, fiz esse curso aqui de toxina, posso aplicar toxina? Não, porque a estética é regulamentada como a gente viu aqui no começo da live, tá bom? Bom, legal. Vamos partir então agora para outro profissional. Depois eu volto aqui para estética. Gente, dúvidas, eu coloquei os comentários desativados para vocês conseguirem ver toda a tela que eu tô dividindo com vocês. Dúvidas, tem uma interrogaçãozinha, vai colocando que daqui a pouco eu vou lá e respondo todo mundo, tá? Vamos voltar. Vamos lá. Então tá bom. Então eu já entendi que quando eu tô falando de esteticista, eu tenho que entender aqui do esteticista que ele precisa ver o quê? A questão de orifícios naturais do corpo e também ativos. É essa atenção que eu tenho que ter, gente. É essa atenção. Ju, eu posso fazer intradermoterapia pressurizada? A gente já falou na live da semana retrasada. Posso fazer? Depende. Depende. Se você for fazer intradermoterapia pressurizada com um produto cosmecêutico, você pode. Agora, se você vai fazer intradermoterapia pressurizada com um ativo, não pode, porque você tem um ativo farmacológico. Você não tem uma legislação que fale que você possa trabalhar com ativos farmacológicos, tá bom? É isso que a gente precisa entender. Quando a gente entender o nosso limite de atuação, até onde a gente pode atuar, vai acabar essa questão de guerra, eu posso isso, você não pode aquilo, cada um dentro do que a sua legislação preconiza. Pode mudar? Isso é dinâmico, a legislação, gente, é dinâmica, não está escrito na pedra. A gente cada vez mais vai conquistando o nosso espaço desde que a gente mostra que a gente respeita o espaço, tá bom? Então tá legal. Vamos falar então de farmacêutico esteta, né? Quando a gente está falando de farmacêutico esteta, a gente está falando, por exemplo, de uma legislação, deixa eu levantar aqui para vocês. A gente está falando de uma legislação de 1932. Olha isso. Quem tá vendo a gente aqui, que é farmacêutico esteta, você tem uma legislação que é de 1932 que ela fala o seguinte, que os procedimentos invasivos não cirúrgicos podem ser de competência dos profissionais da saúde, inclusive do farmacêutico. Então, você tem aqui um respaldo, tá? Quando a gente fala lembra que eu mostrei aqui na pirâmide? A gente tem o Ministério da Saúde, a gente tem Anvisa, a gente tem vigilâncias sanitárias, a gente tem conselhos de classe, todos regulamentam o exercício da nossa profissão. Nós somos uma profissão regulamentada. Por conta disso, a gente precisa entender o limite de atuação. Quando eu estou falando aqui, por exemplo, do farmacêutico, eu estou falando desde 1932 que ele permite que o farmacêutico faça os procedimentos invasivos não cirúrgicos. Como é que a gente chama isso aqui? Procedimentos invasivos não cirúrgicos. Como é que a gente chama? A gente popularizou chamando de procedimentos minimamente invasivos, mas eu já falei aqui para vocês que tem expressões que vocês precisam anotar no caderno para tornar mais profissional, principalmente quando vocês têm uma visita de um fiscal da vigilância sanitária. Procedimentos minimamente invasivos é um termo que popularizou na área da estética, mas nós precisamos falar procedimentos invasivos não cirúrgicos. É isso, tá? Procedimentos minimamente invasivos é o apelido de procedimentos invasivos não cirúrgicos, tá? E aí essa legislação permite que você, farmacêutico, possa trabalhar com os procedimentos invasivos não cirúrgicos. Ela está clara sobre isso. E aí você tem, por exemplo, uma outra legislação, a 616 de 2015. Deixa eu virar a tela para você ver melhor. Vamos lá? E aí você tem outra legislação que é 616 de 2015, que fala que você pode trabalhar com os procedimentos invasivos não cirúrgicos, o fio lifting de autossustentação,
toxina botulínica, preenchimento dérmico, carbox, intradermo, microagulhamento. Olha como as legislações vão se conectando. Elas vão se conectando porque a gente sempre tem que lá do início ver o que está acontecendo. Quando chega um aluno para mim e fala, Juliana, eu fui autuado porque o fiscal falou que eu não posso fazer isso. Esse aqui é o nosso papel do Defina. Primeiro, conscientizar você em mostrar o que você pode e o que não pode. E outra, te dar todo o respaldo, né? Todo o respaldo da legislação para você se defender. Se você desconhece isso, você não vai saber se defender, tá? Esse daqui que é o mais importante pra gente. Quando eu falo que o conhecimento das normas completa a nossa formação como profissionais da estética, como profissionais da área da beleza, é porque a gente começa a ter voz, né? Até há pouco tempo as pessoas falavam o que queriam e a gente aceitava, porque a gente tinha um desconhecimento. A gente veio justamente para descomplicar isso para vocês, para que vocês tenham voz, para que vocês estejam num curso e ouvir uma besteira falada, que vocês consigam entrar, intervir e falar, gente, não é isso, tem essa legislação. A gente aqui não trabalha só aprendendo técnica. Se você for só aprender técnica, você vai ser mais um profissional aí no mercado. Além de nós sermos bons tecnicamente, a gente precisa entender também da parte sanitária e legislação que a gente pode ou não pode, certo? Vou virar aqui minha câmera de novo. Vamos aqui para baixo. Legal. Então eu já entendi, né? A questão do esteticista, já entendi do farmacêutico. Agora vamos entender do biomédico. Quando eu tô falando da biomedicina, eu também tô falando de quais são as legislações que ela tá trazendo. E quando você entra lá na legislação de biomedicina, lá do biomédico, na parte de estética, na legislação de estética, o que ele traz também? Ele traz essa questão do que você pode ou não pode, inclusive dos procedimentos minimamente invasivos. Deixa eu sair daqui e eu quero pegar uma outra planilha que eu tenho e eu quero mostrar para vocês. Os alunos lá do curso têm essa planilha também, mas eu quero mostrá-la aqui para vocês. Eu acho que eu deixei dentro do curso só. Eu quero mostrar também o que você pode e o que você não pode. Deixa eu ver se eu acho. Se eu achar, eu abro ela aqui. Se eu não achar, depois eu divido com vocês, tá? Porque me fugiu aqui o número da regulamentação. Enfim, fugiu para mim, não tem problema. Depois eu divido com vocês. Quem for biomédico, depois me escreve. Mas quando eu tô falando de biomédico, eu também tô falando da questão de você poder fazer procedimentos minimamente invasivos. Tá lá na sua regulamentação. Então, quando você fala, eu posso ou não posso fazer isso, tá na sua regulamentação que você pode fazer, tá? Agora, quando eu tô falando do enfermeiro esteta, aí a gente é uma legislação super nova, quando eu tô falando de enfermeiro esteta, eu tô falando da 626. Cadê aqui a enfermagem? Quando eu tô falando da enfermagem estética, eu tô falando da resolução 626 de 2020. Então, quem é enfermeiro que tá aqui com a gente, é essa a sua legislação para atuar na área da estética. E quando eu tô falando da 626 de 2020, ela traz já pra gente quais são os procedimentos que podem ser realizados, tá? Aí vocês falam assim pra mim, Ju, mas não é só isso que eu posso fazer, né? Sempre quando termina uma live, vem assim uma chuva de dúvidas e tal. A gente tenta responder todo mundo, às vezes a gente não consegue porque realmente é um volume muito grande do que a gente recebe e a gente acaba também tendo os nossos alunos, são centenas de alunos, então a gente acaba também precisando focar nos nossos alunos, e aqui as lives são oportunidades da gente dividir conhecimento com vocês, através aqui do Instagram, do Telegram, quem não tá lá no Telegram, e também no YouTube. No Telegram a gente compartilha conteúdos exclusivos, que a gente não compartilha aqui no Instagram. Então, se você quer fazer parte lá do nosso Telegram, tem um link, bem embaixo da minha fotinho, ali na página do Defina Estética, tem um link, você clica, vai até o Telegram para você começar a receber esses materiais exclusivos. Quando eu tô falando aqui de enfermagem estética, gente, eu tô falando o seguinte, a legislação 529 de 2016, ela não foi totalmente cancelada, suspensa, ela tem partes que ainda são válidas. Mas uma das partes, né, que a gente fala aqui, o artigo 4º da resolução 529 de 2016, ela foi alterada pela resolução 626 de 2020, que ela fala o seguinte,
O que hoje na legislação está descrito lá na enfermagem estética. Está descrito carboxiterapia, cosméticos, cosmecêuticos, dermopigmentação, drenagem linfática, eletroterapia, ultrassom microcorrentes, micropigmentação, ultrassom e vacoterapia. São esses os procedimentos que hoje estão lá, tá? Aí vocês falam, Juliana, mas eu não posso fazer só isso, eu posso fazer mais. Gente, quem te falou que você pode fazer mais, peça a legislação. Peça a legislação, porque aqui o nosso compromisso é mostrar a legislação para vocês. Não é para falar se você vai ou não fazer, aí é uma opção de cada profissional. Mas aqui o nosso objetivo é conscientizar, é mostrar onde vocês podem vir na legislação buscar. E ela ainda fala o seguinte, no inciso aqui segundo, realizar as demais atividades da enfermagem não relacionadas à prática dos atos médicos previstos na Lei 12.000. Lembra o que é essa Lei 12.842, gente? Vamos na Lei 12.000? É a mesma que falou o quê? Lá quando a gente falou de esteticista. Quando a gente estava lá falando sobre as restrições para a área do esteticista, a Lei 12.842 de 2013... eu estou falando dela aqui também na legislação de enfermagem estética. Então, quando vocês me perguntam assim, eu posso realizar tal procedimento? Depende. Depende se você pode realizar. Sabe por quê? Porque você tem um limite na sua legislação. Você aqui, não tem a parte de ativos, tá vendo? A gente não tá vendo aqui parte de ativos, estamos vendo cosméticos, cosmecêuticos. Então, você precisa atentar o quê? Que quando você for utilizar uma mescla, quando você for utilizar algum produto aí na sua micropigmentação, na sua intradermo pressurizada, se atente aqui, quando eu falo de cosméticos e cosmecêuticos. Isso que é importante. Mas tem tal pessoa que fez tal procedimento e ela usou tal ativo. Tá bom, qual é a formação dela? Ele é farmacêutico? É biomédico esteta? A legislação dele está contemplando isso, mas a sua não tá. Então você, Ju, mas eu vou fazer, faça. Aqui eu não tô, gente, de novo para falar o que você deve e o que você não deve. Aqui eu tô falando o que você pode e o que você não pode. Essas legislações, elas são o quê? Dinâmicas, não estão escritas na pedra. O que significa isso? Significa que amanhã pode sair uma regulamentação nova ampliando o seu rol de atividades, de procedimentos que você possa realizar. Ou amanhã pode sair também uma publicação que pode limitar, não sei, mas a gente está aqui para isso. Porque eu sei que vocês querem trabalhar dentro do limite da atuação, eu sei que vocês querem trabalhar com ética, vocês me procuram sempre e eu vejo o quão lindo é essa área da estética. Vamos fazer um coração, gente? Vamos fazer um coração aqui? Porque é lindo ver realmente o engajamento de vocês, ver que vocês têm dúvidas, porque vocês querem sempre proporcionar o melhor para os seus clientes. Eu vou ativar aqui os comentários, vamos voltar aqui para os nossos comentários, porque eu quero ter esse calor de vocês. Chuva de corações, estou vendo aqui. Vamos responder as perguntas e também... Você pode abrir, por favor, para mim essa janela? Eu tô morrendo de calor, gente. Coloquei uma manga e aqui fica abafado e a gente esqueceu de fechar ali o negocinho, aí fica vindo um monte de bichinho aqui pra cima de mim. Então, vamos lá? Deixa eu ver as perguntas iniciais. Bom dia, Sol! Bom dia, tudo bem? Olha, o Thiago tá me falando aqui para mostrar como entrar no Telegram, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, antes de responder as perguntas. Dri, sua linda, eu vou mostrar, vou virar minha câmera aí para vocês enxergarem aí do outro lado como faz para entrar no Telegram, tá bom? Olha aqui, antes de responder. Estão vendo aqui a minha telinha? Então, aqui a gente está na parte do Defina. Quando você vem aqui, tá vendo que tem um link, Defina Estética? Vocês vão clicar aqui, definaestetica.com/cursos. Na hora que vocês clicam aqui, vocês vão lá pro nosso Telegram, olha como que é. Aí vocês vêm aqui, tem um curso Regularize Já, para quem quer entrar, tem um curso de Manual de Rotinas e Procedimentos, o curso de POPs, e aqui tá o nosso Telegram. Você vai clicar e aí você vai lá pro nosso Telegram. É dessa forma que vocês entram no Telegram para vocês terem os materiais exclusivos do Telegram, tá bom?
Cheguei agora, vai ficar salvo? A gente vai deixar salvo lá no Telegram, por isso que eu tô ensinando vocês a entrarem no Telegram. A gente vai deixar essa live salva lá pelo Telegram, tá? Vocês conseguem acessar lá. Vamos lá, as dúvidas, né? Então, a Tati tá falando o seguinte: farmacêutico pode eletroterapia e peeling? Deixa eu colocar aqui. Farmacêutico pode eletroterapia e peeling? Ô, Tati, tá suspensa essa legislação, né? Então, quando a legislação tá suspensa, significa que a gente não pode fazer, tá? Então, hoje, pelas normas do seu conselho, eletroterapia e peeling estão suspensos. E aí, qual a alternativa? Você tem que buscar alternativas, isso nas lives que a gente sempre fala. Não é a nossa live de hoje, falar qual a alternativa que você pode fazer sobre isso. Aqui é pra gente falar o que pode e o que não pode, tá bom? A Adri tá falando o seguinte... A Adri é linda, deixa eu ver aqui. Vamos. Ai, gente, espera que às vezes eu me confundo aqui. A Adri tá falando: façam um curso, meninas, vocês irão aprender muito, realmente vale a pena. Adri, nossas 3 aulas semanais, né, ao vivo. A Adri, uma aluna super comprometida com a área da estética. Ela, a filha dela, estão fazendo também um estabelecimento lindo de estética. Vamos lá para as perguntas. Eu vou primeiro dar prioridade aqui para quem mandou. Vamos lá. Vamos pegar aqui da Lília. A Lília falou assim: no ato médico diz que profissionais não podem atingir órgãos vitais. Botox e enzimas não atingem. Exato. E na lei do ato médico, por isso, Lília, que cada profissional tem o seu limite de atuação. Então, a gente realmente não pode, nenhum profissional da estética pode atingir órgãos vitais. Mas Botox e enzimas são ativos farmacológicos, tá bom? E você só pode atuar se a sua legislação permitir que você atue com ativos. Toxina é um ativo farmacológico. As enzimas também são ativos farmacológicos. Por isso que quem não tem a legislação falando que pode trabalhar com ativos, você pode trabalhar o quê? Com mesclas cosméticas, tá bom? Mas não com ativos. E toxina botulínica e enzimas são ativos, e aí você precisa ter um respaldo da legislação. E que a gente sabe que nem todos têm, tá? Olha aí como as coisas começam a misturar. Cuidado, tá, gente? Lembra que quando a gente fala, quando eu vou administrar ativos, como toxina botulínica ou enzimas, eu mudo a minha classe de risco 2 e eu aumento a minha classe de risco. Sai do limite de atuação, tá? De quem? De quem é esteticista, de quem é técnico estética, de quem é enfermeiro esteta. Então, cuidado, tá? Quando a gente, o procedimento ali, por exemplo, a intradermoterapia, ela pode ser classe 2, mas se eu coloco um ativo, ela passa para uma classe 3 ou mais. E aí eu saio do meu limite de atuação. E aí eu tô o quê? Saindo da ética da profissão. Tá bom, Lília? Isso a gente falou na live da semana retrasada, tá bom? Legislação de dentista, já vou passar. Su, eu já te respondi, tá? A Su tá falando sobre a questão do peeling. O peeling, por enquanto, não pode, tá, gente? Tá bem claro na resolução, porque ela tá na 573, que foi suspensa, e ela só aparece como um item na 645, na 616, mas ela foi suspensa pela 573, tá legal? Vamos pro outro. Vamos lá. Aí a Su tá falando: então, enfermeira esteta não pode realizar aplicação de toxinas e preenchimento no momento? Se eu for olhar a legislação, tal como ela tá escrita, gente, ali tem aplicação de toxina botulínica, ali tem preenchimento dérmico, tá? E aí, depois eu sei que vem aqui um monte de gente escrevendo: ai, Ju, mas há anos eu atuo nessa área e eu pratico. Tá bom, você tá embasado em que legislação? Porque as mesmas pessoas que depois de me escrever falando que faz, daqui um tempo elas entram em contato falando que, ai, meu espaço foi interditado, meu espaço foi lacrado. Aqui a gente quer ajudar vocês para que vocês tenham um respaldo de legislação para vocês continuarem atuando nessa área linda por muito tempo, tá bom? Então a gente tem que olhar a legislação. Ah, mas o meu professor atua há anos nessa área e falou que pode. Fala para ele te mostrar a legislação. Aqui você não aprende que tem que ver legislação? O fiscal da vigilância, gente, ou o Ministério Público, a Polícia Civil, quando chegar no seu espaço, o que eles querem ver é legislação, tá bom? Não é porque alguém falou algo para você, porque essa pessoa mesmo some depois.
Su, a questão do peeling, depois a gente pode conversar, mas é importante, vou até colocar essa pergunta aqui da Su. Se você é farmacêutica, Su, entre em contato com o seu conselho, com o CRF, e aí você vai ter escrito, passa por e-mail ou liga, porque aí você vai ter por escrito se você pode ou não realizar esse procedimento. Essa é a melhor forma, porque quando a vigilância, porque quem vai te fiscalizar com relação a isso é a vigilância e o seu conselho. A vigilância, o que ela faz é interditar, e o seu conselho é você responder eticamente por estar fazendo um procedimento não permitido. Então, se tem dúvida, gente, entre em contato com o seu conselho, tá bom? Combinado? Assim tira as dúvidas. A também falou o seguinte: sou farmacêutica e gostaria de oferecer serviços de embelezamento. Basta só fazer o curso? Se for de embelezamento, por exemplo, eu quero fazer extensão de cílios. Sim, basta você fazer um curso de extensão de cílios. Micropigmentação, por enquanto, é um curso só de micropigmentação, porque a gente sabe que a micropigmentação ela tem um risco maior, né, associado à estética. Mas sim, é só você fazer um curso. Na área da beleza, um curso já basta e você pode atuar. Mas aí é só fazer isso? Não, não é só fazer isso. Aí você precisa mexer no seu KNAI, você precisa mexer no seu manual de rotinas e procedimentos, você precisa ter o POP desses novos procedimentos e você precisa incluir eles também lá no seu plano de gerenciamento de resíduos, que é o descarte correto do lixo, tá bom? Então não é só fazer no curso livre, tem depois as outras coisas. Vamos lá, agora eu vou vir aqui. Foram todas as perguntas de lá. Gente, o que pode e o que não pode tá ali, tá? Então, se eu tô falando de o que pode e o que não pode, vocês entram lá nas suas legislações, tá bom? Limite de atuação é o que você pode realizar, é o que você pode fazer, tá? É o que você pode executar. Se não tá na sua legislação, você não pode ser responsável técnico por aquele procedimento e você também não pode realizar aquele procedimento se ela não tá na sua legislação, tá? O enfermeiro, tal, então a legislação da enfermagem tá ali. A Adri falando saudade das nossas aulas ao vivo. Uma empresa lançou a toxina botulínica na estética. Fale sobre isso, Giane, me fala qual é, tá? Outra coisa, Giane, você precisa entrar no site da Anvisa para ver se ela foi lançada como um cosmético ou como medicamento, porque a toxina botulínica, ela tá lá registrada na Anvisa como medicamento. Então, se é medicamento, a gente já viu que tem profissionais ali que não podem atuar com ela. Agora, Giane, se tem uma empresa que lançou para a área da estética, procura no site da Anvisa se ela tá, então, registrada como um cosmético. Se tiver, eu acho difícil, mas se tiver, tá? Aí a gente tá falando de um cosmecêutico, a gente não tá mais falando de um medicamento. Tudo tem que ter embasamento. Não é a empresa falou que é para a área da estética. Sim, para a área da estética, porque eu tenho profissionais que atuam na área da estética que podem trabalhar com toxina botulínica. Entendeu? Vamos lá. Dentistas estão muito ativos na estética. Como está a legislação para essa classe? Você tem a legislação sobre isso, tá? Inclusive é uma legislação de 2018 a 2019. Deixa eu entrar aqui para eu olhar. Sempre eu gosto de olhar aqui as legislações para eu não ficar perdida. Peraí. Deixa eu colocar aqui. Eu não tô achando um quadro. Gente, olha só, deixa eu falar com vocês. Eu não vou ficar procurando aqui, não. O nosso tempo aqui é curto. Mas aqui na página do Define Estética no Instagram, se vocês irem lá para baixo, tem a legislação de cada profissional, tá? Então tem lá para dentista, para farmacêutico, para biomédico, todas as legislações, as principais legislações da estética para vocês. Eu tô aqui, vocês vão ali. Olha só, se vocês forem olhar aqui a nossa página Define Estética no Instagram, gente, ele é um repositório. Ele aqui tem tudo que vocês precisam para vocês consultarem. Tem legislações, tem informações. É claro que lá dentro do curso, quem tá aqui, que são os nossos alunos, é muito, né, tá tudo muito estruturado. Aqui no Instagram não tem como estruturar, porque são posts que a gente faz. Lá tá totalmente estruturado e lá tá as legislações completas. Mas as principais, as 2, 3 principais, a gente deixa aqui no Instagram, tá bom? Só procurar por aqui. Mas tá ativa, tá? A legislação. Irani, então você tá falando a questão. Então o enfermeiro não pode fazer microvasos? De novo, se a gente tá falando de trabalhar com ativos, né, a legislação. E aí, gente, eu entro num outro ponto aqui pra vocês, tá? Isso daqui é o que traz a legislação,
Isso é o que traz a legislação. Mas fiquei com dúvida, eu sempre falo isso. Gente, questão de ética é com o conselho de classe. Vocês precisam ser amigos do seu conselho de classe. Você tem que ser amiga do seu conselho de classe. Manda um e-mail, liga para o seu conselho de classe e pergunta se você pode ou não pode. Pergunta, aqui eu tô trazendo a legislação. E se ele falar que pode ou não pode, guarde esse e-mail dentro de um cofre a 7 chaves. Porque se chegar o fiscal da vigilância ou se chegar o próprio fiscal do seu conselho e falar que você não pode fazer aquilo, mostre a cópia do e-mail falando que você pode fazer isso. Eu sempre atuei assim na minha vida, gente. Eu ligo pro conselho e pergunto, posso isso ou não posso aquilo? Posso ou não posso? Sabe por quê? É uma resposta oficial. Porque quem tá me dando a resposta ali pode ser um fiscal que não vai ser o mesmo fiscal que depois vai chegar no meu espaço. Aí ele tem um entendimento diferente e vai falar que eu não posso fazer aquilo. E vai me autuar, vai me mandar para um processo jurídico, vou ter que entrar com advogado. Olha o tempo que eu vou perder. Então, assim, tem dúvida? Entre em contato com o seu conselho. E eu falo assim, não adianta vocês chegarem para mim e falar, Ju, mas tal pessoa falou para mim que pode ou isso pode. Não é para mim que vocês têm que falar. Eu não tô indo aí fiscalizar vocês. Vocês têm que falar isso é pro seu conselho. Pergunte pro seu conselho e guarde esse papel, tá bom? O que o enfermeiro pode fazer, outras pessoas que nem têm graduação estão fazendo. Lília, é exatamente isso. E aí é o nosso papel também, gente. Pensa que nós somos cidadãos. Se a gente está vendo que a gente não pode, que tal pessoa não pode fazer algo, gente, está impactando na minha profissão. Se está impactando na minha profissão, eu também tenho direito, né? E muitos profissionais, porque falam, tal pessoa foi denunciada, mas ela estava fazendo certo? Estava realmente fazendo? Porque se essas pessoas estão fazendo errado, elas estão comprometendo a gente que é da área da estética. Quem faz uma coisa errada não está comprometendo só ele. Um espaço que é lacrado não está comprometendo só ele, está comprometendo toda uma classe, que somos nós. Então não tem essa de, eu sou enfermeiro, eu sou farmacêutico, eu sou biomédico, Nós somos todos profissionais da área da estética. Acontece que cada um tem um conselho e tem seu limite de atuação. É só isso. Mas nós somos todos, nós precisamos ser unidos, porque se um é comprometido, se um é difamado, se acontece algo com um, ou se um está fazendo alguma coisa errada, todos nós vamos pagar por isso. Todos nós. Vamos lá. Su, obrigada, você responde tudo, sensacional. Jane falou Cosmobilt, legal, Jane, agora você precisa entrar lá no site da Anvisa e ver se está registrado como cosmético, tá bom? É dessa forma que a gente sabe o que é cosmético e o que é medicamento, o que a gente pode e o que a gente não pode, tá bom? Legal, a Glaucia tá falando, é um peptídeo que simula a ação do Botox, é cosmético, não tem ação sobre o músculo. Glaucia, adorei, porque veio com informação e já veio com informação científica por trás. Aí vocês podem ir lá no site da Anvisa pesquisar, aí sim possivelmente ele tá classificado como um cosmético e não como um medicamento. E aí pode ser utilizado. Adorei, Glaucia. Beijos pra você, sua lindona. Trouxe a informação aqui. A Adriana tá falando, o problema é quando chega a polícia, como ocorreu com uma clínica aqui em Santo André. Ela era fisioterapeuta e fazia procedimentos não amparados pela legislação. Cuidado, é exatamente isso. Aí uma profissional que fez isso errado, a televisão fala o quê, gente? Um profissional não médico tá fazendo. Cuidado, né? Não vamos dar pano pra manga. Se a gente sabe o nosso limite de atuação, isso é ética, né? Se um profissional foge da ética e aí vai parar na televisão, na polícia, como a Adriana trouxe aqui, nós também estamos sendo expostos. Nós também estamos sendo expostos. Então, cuidado, tá? Por isso que eu falei, vocês estão acompanhando a reportagem do Fantástico? Vai ser uma série, 3 domingos, falando sobre a área estética. E aí eles mostraram, por exemplo, criolipólise, se tinha ação ou não, resultado ou não. Os nossos clientes estão vendo isso. Vocês precisam acompanhar o que seu cliente está vendo. Seu cliente está vendo um Fantástico de domingo, ele está acompanhando essa série. Tem coisas que foram super positivas, tem coisas que talvez não. Vocês precisam estar vendo, avaliando. Vocês assistiram? Me falam. Jeane, deixa eu te falar, deixa eu falar, gente, essa questão de ter conselho ou não, o conselho é federal. Então, assim, a única classe que não tem conselho é esteticista e técnica estética, só. Todos os outros têm conselho, tá? Todos os outros, independentemente da região que tá no país. Beijo, Laís.
Olha, deixa eu te falar, não foi suspensa essa legislação da biomedicina, gente, cuidado, tá? Ela não foi suspensa. Ela teve um primeiro julgamento, mas não foi como o caso da farmácia estética, tá, Su? Ela não foi suspensa. Então, não sei qual legislação que você tá falando, mas se foi essa última agora de agosto, acho que foi agosto ou setembro, acho que foi agosto, ela não foi suspensa, tá? Ela foi no primeira instância, mas ela ainda não foi suspensa. Então, mesmo que tenha um biomédico assinando, a Maria falou, então mesmo que tenha um biomédico assinando para ser RT, o enfermeiro não pode realizar nada além da resolução. E aí, Maria, de novo, entra em contato com o seu conselho. A legislação fala que não. Ela fala o seguinte, o enfermeiro habilitado poderá realizar os seguintes procedimentos da área estética. Tá aqui, ó, gente, tá bem claro na legislação, vou mostrar de novo para vocês. Deixa eu aumentar a minha tela, porque aí fica fácil. Olha o que ele fala, ó. Deixa eu trazer aqui meu computador. O enfermeiro habilitado nos termos poderá realizar os seguintes procedimentos da área da estética. E ele lista quais são os procedimentos, tá? Então, realizar. Ele deixa bem claro na legislação. Então, se tem dúvida, a legislação tá clara. Continuou com dúvida? Escreve para o seu conselho, tá? A Adri tá falando, a Laís assistiu lá no Fantástico, legal, que legal. A Adriana falou, sensacional, tô acompanhando também, mas vai chegar a parte que será muito negativa para nós da área, justamente por causa dos profissionais que não seguem as normas e legislações. Entendeu, Dri? É isso, Dri. Essa é a conscientização. A gente aqui, né, qual a diferença? A gente não tá aqui para querer que vocês façam curso, porque a gente acaba se formando e quer fazer curso, eu quero fazer curso disso, surgiu essa técnica, eu quero fazer... Cara, calma, tá dentro do seu limite? Uma galera aí fez esse cursinho que tá na moda, né? Que tá todo mundo fazendo, todo mundo falando, tá um marketing em cima desse curso e tal, mas aí não tá podendo realizar. E aí não tem respaldo para realizar, e aí tá sendo penalizado, só que isso ninguém mostra, claro, né? Aí isso é que a gente precisa olhar realmente, tá? Deixa eu ver aqui. Gente, a gente tem 5 minutinhos aqui. Entrou uma pessoa que a gente nem tá sabendo. Enfermeiros podem realizar procedimentos invasivos. Cuidado quando fala com procedimentos invasivos. Procedimentos invasivos, tá? Procedimentos invasivos cirúrgicos, só médicos. Procedimentos invasivos não cirúrgicos, lembra que... quem tá falando aqui comigo é a Milena. Milena, lembra que você precisa sempre olhar a sua legislação. E, gente, de novo, tá? Olhem a legislação. Quando vem falar aqui comigo, eu sempre falo isso. Olhem a legislação. Antes da gente ficar aí propagando, posso fazer isso, eu posso... Não pode fazer isso. Tem pessoas que chegam aqui e falam, Ju, nunca fiz isso porque me falaram que não pode. Mas a sua legislação permite, por que você não tá fazendo? E em muitos casos que, Ju, eu faço isso, mas a legislação não tá tão clara. Não tá tão clara, procura o seu conselho para você não ter problema, tá bom? Lembra que uma coisa que você fizer, você vai estar impactando uma classe toda. Não é só você, tá? A Aline falou também, viu a reportagem do Fantástico. Carol também falou, assisti, falaram que as eletroterapias não têm comprovação científica. Você viu, Carol? Eles mostraram que a criolipólise tem a comprovação científica, aquele procedimento, fizeram um procedimento cirúrgico para celulite de uma outra pessoa que apareceu na reportagem, né? Então eles estão comparando essa questão científica e a gente precisa ficar atentos, né? Porque no momento que chegar só tal classe pode fazer tal coisa, a gente tem que estar ali também atuando, mostrando, tá? Gente, olha só. Bom, jato de plasma, Tati, com relação a procedimentos, né? O que pode e o que não pode de procedimentos, a gente falou sobre a classe de risco na live retrasada. Se eu não me engano, essa live, eu não sei se ela ficou salva lá no Telegram. Tem que entrar no Telegram para ver se tem um link lá para você assistir essa live, tá? Lá eu falo sobre jato de plasma, lá eu falo sobre carboxiterapia, intradermoterapia, lá eu falo sobre os procedimentos, o que a gente pode ou não pode de acordo com a classe, tá? Porque pode vir alguém e falar assim, você pode fazer tal procedimento, tal, mas eu preciso entrar no site da Anvisa para entender se aquele procedimento, qual é a classe daquele equipamento, porque às vezes o equipamento está na classe permitida, mas o ativo que eu vou utilizar não está na classe permitida, tá bom?
Ju, você deveria fazer parte da reportagem do Fantástico para falar sobre as normas sanitárias. Vou escrever para eles. Dri, escreve. Eu vou com o maior prazer falar, sabe? Porque eu acho que a gente mais e mais tem que levar uma estética ética. Não dá pra gente chegar e falar assim, pode fazer tudo. Não, a gente tem limite de atuação. Todos os profissionais têm limite de atuação, independente da sua área, independentemente da sua formação. Seja na área da estética, na área da nutrição, em qualquer área, né? Todo profissional tem um limite de atuação. E a gente também tem o nosso limite. E o objetivo da nossa live de hoje foi justamente trazer isso. Quais são os nossos limites de atuação? Até onde eu posso ir para que eu não me prejudique, para que eu não prejudique também toda uma classe de profissionais que atuam na estética? Porque quando eu faço algo fora do meu limite e eu sou denunciado por isso, ou eu tenho intercorrências por isso, ou seja, quando eu saio da ética, né? Porque atuar com ética é atuar dentro do meu limite de atuação. Quando eu saio disso, eu não estou só me comprometendo, mas eu estou comprometendo toda uma classe de profissionais da área da estética. Então vamos entender da legislação sanitária, vamos descomplicar, esse é o nosso objetivo, é o nosso papel aqui, é descomplicar. Vamos ter as boas práticas implementadas, vamos ter a documentação. Se eu perguntar aqui para vocês, quem aqui tem a pasta sanitária? Com milhares, olha, gente, de verdade, são muitas pessoas que me escrevem falando, olha, Ju, tal profissional tá fazendo isso errado, tá fazendo isso errado, isso errado. Eu sempre respondo, e você? Você tá com a sua pasta sanitária? Tá em dia? Tem aí todos os POPs? Tem o manual? Tem um mínimo que a legislação pede, gente? Então não me venha falar de outro profissional se você não tá cumprindo com as boas práticas. Então, é uma estética consciente, uma estética responsável e principalmente, gente, nós aqui somos estética com ética, tá? Olha, um beijo pra vocês. Eu sei que a gente poderia ficar aqui horas conversando, né, Dri? 3 horas com os nossos alunos que a gente fica conversando. O Instagram aqui nosso não tem mais limite de tempo, mas eu sempre me comprometo em fazer em 1 hora live com vocês, porque eu sei que vocês têm compromissos depois. Então, por isso, um beijo, obrigada. Ótima live como sempre, Ju. Chuva de corações pra vocês. Muito obrigada. A gente se vê na próxima quinta-feira. O cronograma das lives está aqui no Defina para vocês verem. Mi, beijo para você também. Tati, um beijo. A Dri tá colocando 3 horas de aulas maravilhosas. Dri, eu quero ver você também na próxima turma, hein? Quero ver você na próxima turma participando de todas as aulas ao vivo também. FC, beijo. Você que é 10 também, de você é 10. Beijo, meninas. Beijo para vocês, Maria, Jeane, Conceição. Live maravilhosa, gratidão. Dri, beijos também. Olha, gente, muito obrigada. Eu vejo vocês na próxima quinta-feira com papel e caneta na mão. E esse material aqui, eu vou deixar o materialzinho lá, o link para vocês lá no Telegram. Combinado? Laís, beijo também, gente. Bom restinho de semana e eu vejo vocês na próxima quinta-feira. Beijo para vocês. Tchau, tchau.